regulando plenamente neste ambiente, cada coração, que Ele já possa estar visitando cada coração dos filhos deles aqui presente, Pai. Que a Tua palavra possa ser recebida como uma pedra, uma coisa preciosa para nós, que possa confrontar nossa vida, nossa visão e trazer mudanças para podermos estar no centro da Tua vontade. Isso que o homem te agradece, em nome de Jesus. Amém. Veja, irmãos, uma criança, quando ela tem um pai amoroso, carinhoso, companheiro, quando ele está presente, ou tem um avô, ela aprende a viver as experiências, os alertas sobre o perigo da vida, os conselhos, a orientação. Mas você percebe que aquela criança, ela está de coração aberto. Ela está ávida, ela está pronta para aprender e se duvidar, porque o avô, o pai é a referência, aquele ponto seguro para ela. Amém? Amém. Você se considera assim, neste momento, perto de Jesus Cristo? Porque para aprender dele, nós temos que estar de coração aberto e sabermos para aprender e valorizar o que coloca em nossas vidas. Amém? Amém? Muitas vezes você vai escutar a criança dizendo: não, o João disse que era para fazer assim. E talvez você tenha dúvida da importância que isso não era uma dor do coração. O meu desejo, no fundo do coração, é que o estado mental que você esteja dentro de você. Porque o que nos transforma é a palavra de Deus. Luz para os nossos pés, lâmpada para o nosso caminho. É a nossa bússola, é o nosso beijo. Amém? Glória a Deus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender a viver. Porque Ele cuida de mim. Se uma porta se fecha, outra porta se abre a mim. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus nos chamou para vencer.
E essa palavra, essa frase, ela causa um impacto muito grande na realidade, quando nós vemos no nosso dia a dia vizinhos, familiares, amigos enfrentando dificuldades, às vezes sem dinheiro para pagar o aluguel, uma dificuldade aqui, uma dificuldade ali. Como Deus nos chamou para vencer se estamos no cenário de Cristo. Olha, isso é um ponto tão sensível que muito cristão abandona a caminhada com Jesus Cristo por conta dessas situações. Esquecem versículos como: no mundo tereis aflições, mas tem bom ânimo. Porque muitos ensinamentos chamam para nós sermos vencedores, mas não dão a conotação. Conotação significa significado correto do que significa ser vencedor na visão do nosso Pai Celestial, na visão bíblica. E Deus pede para colocar, para trazer isso para mim e para a sua vida, para nós seguirmos firmes, sabendo o que é ser um vencedor. Porque se uma pessoa pode dizer que sem galera aqui conversa voz, ser vencedor, eu sou todo dinheiro da passagem para ali, quero comprar um pecuário de pontos, que vencedor é isso? É assim que funciona a cabeça das pessoas. As pessoas querem resultado, as pessoas estão comparando. Então vamos aprender de Deus. O apóstolo Paulo declara que nós somos mais que vencedores. O termo vencer significa alcançar a vitória, triunfar, levar vantagem, obter resultado favorável, submeter, dominar alguma situação. Entretanto, a vitória do crente, olha as coisas mudando, consiste em vencer o pecado. Nossa vitória consiste em vencer o diabo, os desejos da carne e o mundo. Preste atenção, vocês serem profundos. Jesus disse que veio e ele fazia tudo que o Pai mandou fazer. Ele disse que não fazia nada por ele, mas tudo que o Pai mandou fazer. Então, embora o mundo apresente o vencer como levar vantagem, triunfar, obter resultado favorável, submeter, dominar alguma coisa, o nosso foco de vencer o mundo é nós vencermos o pecado, amém? Nós vencermos o diabo e não podemos vencer sozinho. A Bíblia diz que submete a Deus, resiste ao diabo e ele fugirá de vós. Por isso somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É Cristo quem nos faz triunfar, nos faz vencer, nos faz vitoriosos. Imagina a sua vitória sendo passada pelo ponto de segurança que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, somos vencedores por meio de Jesus Cristo. Está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 57. Veja, nós temos que vencer o diabo, os desejos da carne, temos que vencer o mundo, temos que vencer o pecado, para sermos vencedores em Jesus. E essa semana, irmão, aconteceu um cenário muito interessante. Eu fui comprar uma roupinha de praia para minha neta e preste atenção nesse cenário. O que é integridade, o que é honrar a palavra de Deus, porque honrar é mesmo quando ninguém está vendo o que você está fazendo. É ter o coração puro, é ter a consciência tranquila perante Deus. A peça tinha uma etiqueta lá dizendo R$35. Quando nós fomos pagar, foi aqui em Ponta de Pedra, a moça disse: são R$12. 12? Mas na etiqueta tem 35. Era não, está em promoção, são 12. Irmãos,
coração sujo, coração malandro, coração distante do que Jesus pede, integridade, honestidade, consistência cristã. Você acha que ele tinha feito isso? Eu tinha pego os 35. E se não for o dono, ele poderia pegar aqueles 35 e dizer ao dono que vender para os 12. Como a palavra de Deus diz que dentro da igreja tem joio e trigo, e o joio está dentro da igreja, mas a palavra de Deus não está dentro dele, ele pode estar enfeitado de cristão que está fazendo isso. Está sendo desonesto, está sendo sujo. E eu não sei como é que fica a mente dele, mas a palavra de Deus vai dizer que não vale a pena ganhar o mundo e perder o seu espírito. Então eu fiquei captado assim, com aquela honestidade, com aquela simplicidade, com aquela sinceridade. Era decisão de só sobre 12 reais. E que Deus traga para o coração de todos nós que dizemos cristãos, que a gente não tente se aproveitar das oportunidades, porque a gente ganha aqui perto de Deus. Em 1 Samuel, capítulo 17, versículos 8 e 9, a proposta do gigante Golias para Israel era o seguinte: escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. É a história de Davi e Golias. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos que nos servirão. Então, não é o vencido se torna escravo do vencedor. Então, não vencedor, nós temos que aplicar para nossas vidas. Se Jesus diz, não te deixei vencer com o mal, mas vencer o mal com o bem. E tem uma situação dentro da sua família, no ambiente de trabalho, alguma coisa, que alguém fez alguma coisa que te desagradou, e você paga com a mesma moeda, você se sente satisfeito, porque você devolveu, você se vingou, mas você não está sendo vencedor perante a palavra de Deus. E nesse caso, crianças, pode ser que ensinam vocês também. E nesse caso, o vencedor é o Satanás, porque você deixou de fazer a palavra de Deus, de fazer segundo a palavra de Deus, para fazer segundo os desejos da carne e do mundo e da cobiça e que veio de Satanás. E aqui está dizendo que o vencido, que no caso foi você, é dominado pelo vencedor. E aí você está sendo dominado pelo Satanás. Por quê? Porque você está deixando de fazer segundo Deus pede para fazer segundo a vontade de Satanás. Então eu pergunto, quem é o Senhor? O Senhor. O Senhor de qualquer um da gente que age dessa maneira. Eu não estou dizendo que nós vamos ser super perfeitos, mas que nós precisamos ir tapando as brechas. Porque assim, quando Deus conversou com Jó, dizendo ao Satanás que o servo dele era perfeito, provavelmente Jó não dava essas brechas. Mas se fosse com um de nós, Satanás era perfeito, mas é tanto, não. Tem umas brechinhas por aí. E Deus chama a gente para fechar essas brechas, amém? Glória a Deus, você guarda isso no seu coração. Se tiver oportunidade, você vai sair do lucro, mas desagrada a Deus, não glorifica a Deus, não faça. Ainda bem que Israel venceu por meio de Davi, em o nome do Senhor dos Exércitos. Está lá em 1 Samuel 17:45. Em Jó, capítulo 32, versículo 13, a Bíblia afirma: Deus pode vencer e não o homem. Isso nos leva
a nossa fé, a nossa dependência, a nossa confiança em Deus. Eu não sei qual é o desafio que você tem nessa noite. Eu não sei qual é a batalha que você está enfrentando. Mas Deus pode vencer por você, assim como venceu para Davi. Amém? Deus já é o vencedor, Ele nunca perdeu uma batalha. Lá em Lucas, capítulo 11, no versículo 21 e 22, Jesus disse: quando o valente, bem armado, guarda a sua própria casa, todos os seus bens ficam em segurança. Mas, se aparece alguém mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e reparte os seus despojos. Jesus Cristo é o mais valente dos valentes, que venceu o diabo e despojou na cruz. Colossenses 2,15. Vejam, o poder, a vitória de Jesus nunca está baseada em carro novo, em casa de praia, em bilhete de loteria, em ser bajulado por homens que está cheio de títulos. Você não vai encontrar isso aqui. Jesus venceu o mundo porque ele venceu as tentações do diabo. O diabo disse: está vendo todo este império, eu te deixo como dono, como proprietário de tudo isso. E é assim que o inimigo, ele age na vida das pessoas. Ele usa situações, coisas empregos, mulheres, seja lá o que for, para tirar a pessoa do foco. Mas Jesus, outra vez, vocês estão vendo que ele venceu o mundo, foi pela obediência ao Pai. Em João 16:33, Jesus Cristo se apresenta como o vencedor do mundo. E ele disse: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Imagine, Jesus está dizendo agora para você, direto para o seu coraçãozinho: estou falando essas coisas para que em mim você tenha paz. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem, eu venci o mundo. Então, você que está vindo para Jesus procurando uma novidade de vida, uma nova estação, mais paz, mais harmonia, mais compreensão no seu lar, isso vai acontecer. Isso vai acontecer, porque Jesus promete isso, mas isso só vai acontecer se você aprender de Deus e aplicar. Se você estiver dentro da igreja, mas não estiver pregando no seu lar, não funciona. Eu tenho 43 anos de casado, e olha só, nas minhas orações, tenho uns 23 de cristão, nas minhas orações eu digo: meu Deus, me ajuda para cada vez ser mais carinhoso, ser mais compreensivo, que tenha mais união e companheirismo entre mim e minha esposa. Porque eu não me garanto. Tem o desejo da carne, das coisas para a gente só dar certo quando a pessoa está fazendo do jeito que a gente quer. Eu acho uma frase tão interessante que minha filha, minha esposa, diz para minhas netas: essa menina só quer fazer o que quer. Olha o insight da defesa dela, é exatamente igual. Até com Deus ele vai fazer do jeito que a gente não viu assim, não. Então a gente diz para as crianças só quer fazer o que quer. Eu digo: agora a gente olha no espelho, tu quer fazer o quê? Só quer fazer o quê? É desse jeito. Então o Papai do Céu está dizendo que no mundo nós teremos aflições. Então eu preciso, porque Deus pede para o meu coração para deixar isso claro para você. Para que amanhã, na primeira dificuldade, você não abandone Jesus.
Não, eu fui ser crente porque eu pensei que agora ia ser o Pai das Maravilhas, tudo bonitinho, só coisa boa, só coisa boa, só coisa boa. E nem Jesus passou por isso. Jesus suou sangue. Será que ele estava angustiado naquele momento? E nós queremos ser seguidores dele, mas sem passar nada do que ele passou, só questão de dor. E quando você vai puxar a vida de Jesus, para usar uma frase que eu disse mesmo, as coisas boas, sabe qual era a coisa mais linda que Jesus tinha na vida dele? A comunhão e a interação com o Pai. Porque na família deles, irmãos deles, não confiavam, não acreditavam nele. Os fariseus, seguidores daquele tempo, confrontavam Jesus. Jesus enfrentava uma dificuldade porque eles acreditavam em Moisés, na lei, Pai Abraão, essas coisas. E Jesus estava vindo com um novo cenário. Então Jesus teve tempo ali, em João, capítulo 13 até 15, mais ou menos, Jesus está enfrentando as dificuldades lá. Enfrentamento das pessoas. Então, cada dificuldade vai aumentar nossa perseverança, nossa força, nossa fé, nossa dedicação. E Jesus, ele te diz nessa noite, ele não vai te dar uma situação tão difícil que você não possa superar. Mas ele diz ao contrário, ele mesmo dá outra buscar. Ele mostra o caminho para resolver. Mas como que ele faz isso? Se você buscar em intercessão, em oração. Se na hora do tumulto, se na hora do vento forte, do vento contrário, se na hora da tempestade, do desafio, da dificuldade, você desvia o lado dele, aí você abre um espaço enorme para o inimigo destruir o resto da sua vida. Amém? Então nós já sabemos que Deus nos chamou para vencedor, mas ao mesmo tempo ele diz que no mundo nós teremos aflição. Amém? Amém. Em Romanos capítulo 12, versículo 21, Paulo nos aconselha, dizendo: não se deixe vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Olha, eu te pergunta a mim mesmo: quem quer estar no centro da vontade de Deus, o que vai fazer? Vencer mal com mal? Não é? Só que vencer mal com bem é fácil para mim, para você, para a nossa natureza? Veja que sendo um campeonato, isso aqui é uma partida. Você ganhou essa partida. Porque o mundo está chamando você para pagar mal com mal, mas aqui ele está dizendo: olha, paga mal com bem. Deus chega a dizer: deixa que a democracia é minha. Então, Deus chamou eu e você para sermos mais que vencedores pela nossa mudança de relacionamento com o nosso próximo. Deus nos chamou para ser mais que vencedores, para ignorar tudo que o mundo nos direciona para fazer, mortificar aquilo e fazer segundo a vontade de Deus. Paulo vai dizer em Romanos 12:1: não te deixei ser moldado pelas coisas do mundo, a cultura, tudo que o mundo oferece, mas renova a tua mente, faz tudo novo na tua mente, a partir do aprendizado da palavra de Deus. Então, quando você está fazendo as coisas com as estruturas, as bases, os princípios do mundo, você está vencendo o mundo? Porque já está claro que Jesus venceu o mundo, não foi porque estava com o carro super importado, elétrico e super luxuoso. Jesus venceu o mundo porque o mundo oferecia as coisas, mas ele dizia: coloca na tua mente, como Jesus, eu quero rechaçar, bloquear tudo que vier do mundo para a minha vida e que não para a vida de Deus. Às vezes, a gente faz até alguma coisa, é possível de fazer alguma coisa para agradar um amigo, um vizinho, um parente.
Deixa que não glorifica a Deus. Em Efésios capítulo 6, versículo 13, a Bíblia aponta como podemos vencer tudo que ela precisa. Por isso, peguem toda a armadura de Deus para que vocês possam resistir ao dia mal. Nós vamos resistir ao dia mal em nossas vidas com as armas de Deus. E depois de terem vencido tudo, permaneçam firmes e inabaláveis. É muito bom conhecer e mergulhar no conhecimento bíblico, porque permanecer firme e inabalável. Por que isso é importante? Porque a palavra de Deus vai dizer: os que persistirem até o final receberão a coroa da vida. E Deus explica tudo isso. Em 2 Pedro, capítulo 2, versículo 19, Pedro afirma: aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Em 1 João 2,14, João já declara os jovens mais que vencedores, dizendo: jovens, escrevo a vocês porque vocês têm vencido o maligno. Então, crianças, olha isso. Deus. Essa Bíblia aí. Rosa. E você está, graças a Deus que você está aqui na presença do Pai, que você está na igreja, já está no caminho. Aí aos pouquinhos a gente está ensinando ela, isso. Teve um dia todo para brincar aqui para essa hora. Amanhã vai ter de novo. Aprende com o Pai disso agora para não perder as oportunidades. Então, aquele que é vencido fica escravo do vencedor. Essa frase me impactou, porque toda vez no nosso dia a dia nós temos a oportunidade de fazer segundo a vontade de Deus e segundo a nossa vontade. E cada vez que a gente vai fazer segundo a nossa vontade, nós somos, na verdade, perdedores, não somos vencedores. Em 1 João, capítulo 4, versículo 4, a palavra de Deus também me declara: mas que vencedores, dizendo: filhinhos, que está falando conosco, vocês são de Deus, vocês que são de Deus, e venceram os falsos profetas, porque aquele que está em vocês é maior do que aquele que está no mundo. Presta atenção, irmão. Tem um elemento da Trindade, uma pessoa da Trindade, que pode não ser tão valorizado por nós. É o Espírito Santo. Mas veja, Jesus amava tanto a nós que ele deu a própria vida para permitir que a gente volte a ter comunhão, relação com Deus, essas coisas. Uma pessoa que nos ama tanto, a esse tanto, quando ele vai ter que ir embora, cheio de amor, carinho, cuidado, pensando só em nós, ele diz: eu vou embora, mas eu vos deixo o Espírito que vai habitar em, que vai alertar do pecado, mas também da justiça, e que vai até ensinar a arrumar as orações de vocês, porque vocês não sabem como orar. Então, irmão, é triste quando a gente não valoriza o Espírito Santo que habita dentro de nós, que é o próprio Jesus, e que para Jesus era tão importante que ele disse: eu vou deixar o Espírito Santo em vocês. Eu não vou estar no Espírito Santo, tá? Glória a Deus! Então, que essa mensagem desperte nas suas orações, você pedir o Espírito Santo para estar ativo, para estar bloqueando o pecado, para estar limpando a sua mente. Use o Espírito Santo como o seu melhor amigo, entendeu? Você vai fazer isso, promete, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo é o nosso companheiro, é o nosso consolador, é o nosso companheiro de sempre. Mas talvez algumas pessoas ficam ignorando. E aí tem briga,
paz, para narrar as coisas, porque na força do Espírito Santo ali. Não adianta você saber o que está em nós é mais forte do que a Bíblia diz, mas eu não uso o que adianta. Eu tenho poder, eu tenho aquela habilidade, mas eu não uso. Serve para alguma coisa? Não serve. Então, o Espírito Santo habita em você, o Espírito Santo está em você. Em 1 João, capítulo 5, versículo 24, o apóstolo Paulo ainda nos declara mais que vencedor, dizendo: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Se nós tivermos fé nisso que estamos aprendendo, nós iremos vencer o mundo, mesmo que não tenhamos um carro importado em sua casa. E em 1 João 5,5, João completa este argumento dizendo: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Para finalizarmos, em Apocalipse 13:21, o Senhor Jesus Cristo faz uma promessa ao crente vencedor, dizendo: ao vencedor darei o direito de sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Nós olhamos para a vida de um vencedor e nós tomamos aquele como exemplo. Ele conseguiu, mas ele conseguiu assim. Como foi que ele conseguiu? Vou fazer assim, não conseguiu. Para que não deu certo para ele, vai dar certo para mim. Não é mais ou menos assim o nosso raciocínio? E Jesus já está lá como vencedor. E ele está mostrando o caminho para mim, para você. Provavelmente, se a gente seguir um caminho diferente, vai ser vencedor. Porque o exemplo já está em Jesus, amém? Apocalipse 7, o próprio Senhor Deus diz: o vencedor herdará estas coisas, e eu serei o Deus dele, e ele será o meu filho. Desde o começo, Deus já começou falando, treinando o próprio filho para buscar, para ajudar o latido dele. E ele está prometendo que no final vai ser assim. Mas ele disse que é só para os vencer. E os vencedores são aqueles que vencem o pecado. Os vencedores são aqueles que vencem os desejos da carne, o vício, o egoísmo, a indiferença, não estou nem aí para o sofrimento alheio. Deus, o que Ele quer mais na minha tua vida é nos transformar de dentro para fora, novas pessoas. Às vezes a mulher reclama porque tem um marido que não pode dar um aporte financeiro para alguém, ela vai no ônibus para ir para o trabalho, não tem um carro de luxo, quando a vizinha vai no carro de ar-condicionado do marido, mas a vida da outra aconteceu em inferno. Pode haver infidelidade, pode haver violência doméstica. Quando está conversando com o cliente, é uma maravilha. Quando eu entro dentro de casa, não leva conversa. Então, que a gente não se deixe levar pelas aparências. Que a gente aprenda a ser feliz na simplicidade. Uma frase que eu ouvi no dia de saber tinha muita atenção. Ele disse: eu tenho que ter essa visão da vida, Pai. Eu quero ser rico e não ter paz. Está na correria, está na cobiça, está naquela loucura e não ter paz. Eu quero ter uma vida mais simples e mais feliz. Porque às vezes você está fazendo as coisas pensando que está certo, mas você está destruindo sua família. Destruindo sua família, destruindo o relacionamento, destruindo o companheirismo, destruindo o amor. Isso é uma coisa tão séria que nós devemos levar tudo de pedido a orientação a Deus, porque Ele sabe disso que está acontecendo
nosso poderoso Deus, porque Ele diz que, embora a dificuldade que nós passamos, Ele nos chamou para ser vencedores. E Ele deixou o exemplo em nosso Senhor Jesus Cristo. E esta noite te chamou aqui, me usou para mostrar o caminho. É vencer o pecado, é vencer a cobiça, é vencer os desejos da carne. Amém? Jesus já mostrou como faz. A nossa vitória é sempre por intermédio de Jesus Cristo. Não a vitória sem Cristo. Cristo é o nosso maior triunfo sobre todos os nossos adversários. O Cristo. Graças, porém, a Deus, que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Querido Deus, Pai, eu te agradeço, Paizinho, por um texto tão lindo, versículos poderosos, maravilhosos.